Bom dia. Bom dia, bom dia. Começando essa segunda-feira com mais um Café com Política. E eu estou ainda anotando algumas coisas aqui para a gente não esquecer. Que bom. Quero. Bom dia, Josi. Como vai? Como passou o fim de semana? Tem mais gente online, eu não enxergo. Tu não abriu ali? Abri, mas aqui pra mim não atualizou ainda quem que tá. Só entrou a Josi. Mas lá eu vejo mais, ó. Como é que a gente pode fazer para ver mais perto assim? Para poder ler? Só se chegar o celular mais perto. E aqui acompanhando não dá? Não atualizou ainda aqui, não. Ah, não atualizou. Não. Aquelas... A Josiane deu bom dia. Muito obrigada, Josi, por interagir conosco. Deixa eu ver quem é que tá lá. Vem cá. A Tatiana. A Tatiana eu e a Josi. A Tatiana já tá ali? A Tatiana é outra, acho. Hã? É a Tatiana... Não vi o sobrenome. Quem é? Lousada. Tatiana Lousada. Ah, Lousada. Oi, Tati. Abraço aí pra família. Vamos começar então. A gente tem um tema que está sendo demandado, né? As pessoas toda hora estão perguntando. E o prefeito? Quem vai ser prefeito? O que é preciso? O que a gente precisa fazer para ter um bom prefeito? E a gente ainda vem discutindo essa questão, né, de quem está se apresentando como candidato, quem está se apresentando como pré-candidato, melhor dizendo. Temos discutido internamente no Partido Progressista de que temos dentro do Partido Progressista nomes capazes também de assumirem essa posição. E a gente até queria uma interação de vocês. O que vocês acham que é preciso para a gente ter um bom prefeito? Eu vejo como principais características de um bom prefeito, né? É a questão da sua capacidade para dirigir o município. Afinal, ele tem que administrar uma grande empresa, né? Dá pra gente pensar no município como uma empresa gigante. Na realidade, a empresa que mais emprega dentro do município é a prefeitura municipal. Então, Por isso ele tem que ser um líder nato, né?
Aí são vários tipos de liderança, né? Ele tem que ter uma liderança política para tratar dos assuntos políticos, sejam eles internos ou até aqueles assuntos que ele tem que dividir com a Câmara de Vereadores. Tem que ter essa capacidade, né, de interlocução como líder político. Tem que ser um líder comunitário, porque ele vai estar representando a comunidade, trabalhando para a comunidade. Ele tem que ser um grande gestor, um grande administrador, tendo em vista que ele vai trabalhar com um recurso financeiro de um montante alto, né? Um monte de uma população inteira. Uma população inteira e muito dinheiro, né, para gerir, fora a arrecadação do município, ainda todos os recursos que vêm de fora, né, emendas parlamentares, inclusive. Então, ele tem que ter uma capacidade administrativa muito boa. Tem que saber separar essa questão dos recursos públicos dos recursos privados. E aí vai uma das principais características que eu vejo, é que dentro dessas qualidades que o prefeito tem que ter, ele tem que ser principalmente honesto. Honesto com ele próprio, honesto com a população que o elege, honesto com os recursos que ele gere. E, na minha maneira de ver, uma das principais características para ser um bom prefeito, hoje em dia, é a questão da honestidade. Sem dúvida. É um cargo que a gente fica pensando por que quem se pré-candidata está se pré-candidatando. Aí no meu ponto de vista, né? A maioria das prefeituras hoje dizem, né, são prefeituras quebradas, prefeituras com poucos recursos financeiros, prefeituras com muitas dívidas, e é o que falam muito da prefeitura aqui de Bagé. As pessoas, em geral, são muito comprometidas com outras pessoas, então não tem uma liberdade para administrar, né, de um jeito limpo, mas mesmo assim tem gente que quer, que bom, né, tem gente que quer, porque senão não teria ninguém para querer assumir a bronca. Mas e essas pessoas que se pré-candidatam? Elas querem uma prefeitura simplesmente para exercerem o poder, ou elas querem para de fato servir ao outro? Porque esse é o papel do prefeito, né? Servir ao outro. Ele tem lá um salário, e eu acho que, claro que é ruim falar disso, né? Eu acho que o salário do prefeito é muito baixo. Eu acho que ele ganha muito pouco para o tipo de envolvimento que ele precisa ter, para o tipo de trabalho que ele precisa fazer. Eu não sei o que tu pensa a respeito. Eu penso que o salário é pouco. O que o prefeito hoje... Qual é o salário do prefeito hoje? Não é o que ele ganha, porque... Não sei quanto o prefeito daqui ganha. Mas qual é o salário hoje do prefeito de Bagé? Com os descontos líquido que entra no bolso do prefeito, em torno de 16, 17 mil reais. Eu acho um salário baixo para gerenciar uma cidade desse tamanho. Tu tem que ser bem remunerado para tu ter pulso e para tu não ter brecha para te corromper. Tu não ter como tu aceitar a propina de uma empresa para aceitá-la numa licitação, enfim... Mas isso é uma opinião minha, né? Não sei o que vocês pensam. A gente pediu aqui a interação de vocês. Tá com frio, tu tapa aí. A nossa assistente de gravação chegou. Os vídeos aqui chegou, mas chegou de pijama. De pijama e com sono ainda. Falando há pouco tempo com um amigo meu que é administrador, ele comentava e ele me deu um número onde os
os administradores de empresas hoje, baseado no volume de dinheiro que essa empresa gira, é que o administrador ganha. Então, realmente, o salário do prefeito está muito aquém, né, desses aproximadamente 500 milhões que a prefeitura movimenta todo movimenta mês. por 500 milhões por ano. Então, realmente, quando se falou há um tempo atrás na questão do salário do prefeito, dos secretários e inclusive dos vereadores, eu falava isso, que com o salário baixo, muitos complementam esse salário com outras coisas. Né? Então, lembro inclusive que teve uma oportunidade que se votou o aumento das diárias e fomos bastante apedrejados, inclusive, por ter votado esse aumento. Eu sempre disse e continuo dizendo que aquele político, né, seja ele da esfera do administrativa, do executivo ou do legislativo, que trabalha com honestidade, que olha para o dinheiro público como se aquele dinheiro fosse o dinheiro que ele sua para ganhar. Com respeito, né? Com respeito, respeita esse recurso, ele não vai fazer viagem para complementar salário, ele vai fazer viagem porque realmente ele tem algum compromisso para cumprir e ele tem algumas agendas, inclusive, para trazer mais recurso para o seu município. Então, é uma questão de ter respeito, trabalhar com seriedade e com honestidade com o dinheiro que é de todos nós. Esse é hoje o ponto que eu acho mais difícil da gente encontrar dentro de um gestor. Isso aí é como achar agulha no palheiro, eu acho, né? Daqui a pouco ele tem uma baita capacidade administrativa, né? Mas ele não tem respeito pelo dinheiro público. E nem de repente... E aí eu acho que entra uma série de outras características, né? Inteligência emocional, por exemplo, para não se deixar levar ou não se deixar envaidecer e não deixar o ego começar a tomar as decisões que vai levar ele para um caminho de conseguir ganhar mais dinheiro e mais poder. E são os exemplos que nós temos aí hoje nas administrações municipais, na administração nacional, no estado, né, também, administradores que a gente percebe querem mais dinheiro e mais poder e fazem o que for preciso para manter o dinheiro e o poder, corrompendo, comprando, manipulando inclusive a opinião pública, né? Porque é aí que se consegue mais e mais adeptos a uma gestão supostamente de um líder forte. E na verdade, às vezes não é um líder, é uma pessoa que manipula massas, que sabe usar técnicas de manipulação para manipular massas. Uma questão bem complicada, né? Daqui a pouco tu tem essa condição de liderar porque tu detém esse conhecimento, né? E hoje se fala muito nas questões de PNL, né? Que é programação neurolinguística. Há poucos dias eu estava estudando, não lembro se foi Platão, se foi Sócrates, eu não sei quem foi desses filósofos estudiosos antigos que disse que era 1000 vezes melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos erradas.
E eu achei essa frase bárbara, e ela é muito contemporânea, né? Apesar de ter sido dita por um cara muito antigo, eu acho que foi Platão que disse isso. 1000 vezes a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos erradas. É o que tu estava falando. Hoje em dia tem cursinhos de PNL, de Mind Master, enfim, técnicas de manipulação de ideias, manipulação de massas. E as pessoas que têm acesso a isso fazem esse tipo de treinamento para convencer e manipular grandes massas. Nós temos um exemplo disso na nossa cidade, eu não vou ficar aqui citando nomes, quem sabe, sabe. Acho que é claro isso, né? Bom dia, Leandro. Mas enfim, esse era um dos assuntos que a gente tinha essa solicitação para falar dos pré-candidatos. Para falar de pré-candidatos. Porque todo mundo fala por aí, o que tu acha do fulano, o que tu acha do ciclano? Então nós não vemos neles aquele candidato que seria o candidato ideal, aquele candidato que nos alegraria votar, né? Na realidade, faz muito tempo que a gente não vê em candidato nenhum, né? Essa condição, essa característica. A gente vê aí surgirem alguns nomes e os últimos nomes que surgiram foi porque esses nomes eram mais conhecidos, tinham mais vínculo com a população, talvez muitos deles já tivessem usados de cargos políticos para se aproximar da população, conseguindo coisinhas para se aproximar e para ter a população mais próxima. Distribuindo telhas, por exemplo, né? Distribuindo telhas, distribuindo cestas básicas, que a gente sabe que isso acontece. Bueiro, janela, conseguindo aquela questão da consulta, né? Que sempre tem a consulta lá, tem algumas fichas meio que separadas, e assim vai. E esse é o preço do voto, né? Esse é o preço do voto. Esse é o preço de quem vota nessas pessoas. Essas pessoas têm um preço. Infelizmente, a população também ajuda para que isso aconteça. Contribui. Ela contribui diretamente para isso. Porque quando tu pede para furar uma fila, né, tu pede para alguém te passar por trás para tu ter um atendimento em alguma coisa, seja ele em qualquer coisa, né? E quando tu aceita também, mesmo que tu não peça, quando tu aceita esse privilégio, tu estás colaborando com um sistema corrupto. Claro. Né? Então, são coisas assim, ó, que às vezes a gente olha com tristeza até e com preocupação, porque o que vai acontecer com essas próximas gerações, né? Cada vez as pessoas são mais, e o Brasil em particular tem muito disso, né? Tanto é que foi muito falado na lei de Gerson de tirar vantagem, né? Uhum. Então isso virou um dito popular, né? Tirar vantagem em tudo. Isso começa em casa, né? Outro dia recebemos 2 amigos aqui para um jantar e veio o casal, o filho não veio. E ele contou que o filho dele, adolescente, tinha uma atividade da escola, não sei se uma atividade esportiva, uma atividade no dia seguinte, e o treinador pediu que a turma não saísse à noite, né? Sábado à noite, a galera jovem, vai pra festa, balada, e aí o filho tentou sair, mas pai, o treinador não vai saber. E o pai olhou para ele e disse assim, não, mas tu não vai, porque o treinador não vai saber, mas agora eu tô sabendo, e tu vai pra cama sabendo. Então é em casa que começa. Não interessa se o treinador não vai saber, é certo o que tu vai fazer ou não é certo. Te esforça e não faz o que é errado. Isso é importante porque cada vez que a gente faz uma coisinha mínima errada, a nossa mente vai sendo treinada, vai sendo trabalhada para o conceito de tudo bem fazer uma coisinha errada, não tem problema nenhum, é só uma coisinha. Não, mas o efeito disso é cumulativo. De uma coisinha em uma coisinha, quando vê, tu tá fazendo uma coisa muito errada, tu tá cometendo um crime muito ruim, muito grave. Mas o mais triste disso tudo é quando a gente escuta das pessoas o seguinte, vou ter que votar nesse porque não tenho opção. Uhum. Ou vou ter que votar aqui
Porque é o menos pior. É o menos pior. Ou vou ter que votar nesse para a esquerda não entrar no governo. Isso é muito decepcionante, é frustrante isso. Porque é o que mais a gente escuta hoje. Vão votar ou vamos votar em qualquer pessoa da direita simplesmente para não deixar a esquerda entrar. E aí eu me preocupo mais ainda, porque a gente está lotado de falsos direitos. Ações, ações de roubo, de corrupção, dentro da direita. A gente tem que repensar tudo isso. Não é questionar o que é direita ou o que é esquerda. É questionar o que as pessoas que se dizem da direita estão fazendo dentro da tal direita. Né? E aí, eu hoje tenho uma... Pode que a gente até nem saiba se acontece alguma coisa pelos bastidores, né? O que as redes sociais não publicam, mas a gente vê exemplos tipo o do Tarcísio, né? Governador de São Paulo, que está revolucionando São Paulo. É um cara que tem e pelo que a gente vê dele, assim, uma linha muito correta, muito correta. Um cara que foi militar e há poucos dias, num evento, ele deu à mulher dele os méritos, né, por toda a carreira dele, porque ela sempre esteve junto, e não só junto, acompanhando, mas opinando, e sempre com opiniões muito, muito corretas, né, muito certas, para ele poder ser um gestor correto, um gestor que realmente trabalha. Há poucos dias eu fiquei sabendo, não, eu participei a importância da base, né? Da base familiar, da né? Origem. De uma origem de condutas ilibadas, né? Exatamente. De condutas corretas. Não é uma questão de origem de sobrenome ou de posição social. Muito é uma origem de valores, família de valores. As origens podem ser as mais humildes, mas desde que se preze por esses valores que a gente comentou agora há pouco, de ser sério, de ser íntegro, de ser leal, de ser honesto, né? Isso são valores que a gente traz de berço e independe da classe social. A gente pode ter pessoas de extrema pobreza e que continuam pobres por serem honestos, porque não se permitem, nem permitem aos filhos, nem aos seus familiares de colocarem a mão no que não é seu. Então, isso nos falta hoje. Mas eu estava falando que eu participei de 2 reuniões consecutivas nesta semana que passou, e com muita satisfação, eu digo da grande gestão que está fazendo o prefeito Ronaldo em Pinheiro Machado, que é um progressista. Pegou uma prefeitura quebrada, sem dinheiro para pagar os funcionários, sem dinheiro para investir em nada. E há poucos dias atrás, ele estava sendo procurado pelos agentes financeiros, pelos bancos, porque a prefeitura tem dinheiro em caixa hoje e os bancos querendo que ele fizesse aplicações financeiras do recurso da prefeitura para que esses recursos vendessem mais. Ou seja, é louvável a gente ver pessoas assim, e a gente tem que se espelhar em pessoas desse naipe, né, dessa característica, pedir para ele dar aula sobre o que ele está fazendo, e provavelmente ele vai dizer que ele traz isso de berço, né, de administrar o recurso que não é dele, um recurso que é da população, com muita honestidade, né, sem desviar nada, sem colocar em lugar que vê que não vai dar resultado, e enfim, dizendo não muitas vezes para muitas questões, como por exemplo aqui em Bagé, é óbvio que teria que se dizer não para quantos cargos que foram incorporados dentro do controle interno nesses 8 anos de gestão. Para que isso? Né? Vantagenzinhas para
para as pessoas que estão mais próximas, Pequenas os apadrinhados, compras, né? Pequenas né? compras. Enquanto tem tantos outros servidores com salários extremamente defasados. Então, assim, são coisas pequenas que se tornam grandes. Licenças Mas prêmios que- que precisam ser divididas com o gestor. Essa questão da licença prêmio é uma coisa Quem está surreal. na iniciativa privada, aqueles salários que a gente ganha a cada X tempo dedicado àquela função. Aí tu ganha um salário extra, né? Um dinheiro a mais, uma bonificação. Uma bonificação. Méritos do teu trabalho. Vocês já pensaram se o gestor da tua empresa dissesse para ti, tá, tu ganhou, agora tu divide comigo, metade do que tu ganhou tu me dá. Aonde que está o fundamento disso? E a gente sabe que no serviço público isso acontece, toda hora. Não, e isso a gente tem a esperança, né, de que o Ministério Público consiga ter provas suficientes, né, para condenar quem fez isso. Nessa questão da licença prêmio, a licença é calculada pelo último salário. Então tu vai lá, tu tem direito a 3, 4, 5, 6 licença prêmio. Quando o secretário da Fazenda e o prefeito autorizam o pagamento, eles pegam o último salário. E tem já vários contra-cheques que mostram aí de pessoas que receberam a licença prêmio, que receberam convocação, que receberam um FG, e aí fizeram o cálculo, pagaram a licença prêmio, e no outro mês ele já não tinha mais a convocação e não tinha mais o FG. Esses contra-cheques estão em mãos do Ministério Público, estão na mão do Ministério Público. E a gente espera que o Ministério Público atue nessa questão. A gente fica às vezes recriminando que o judiciário está interferindo em várias questões que ele não deveria interferir. Mas nessas questões a gente precisa que o judiciário intervenha. Porque é uma falta de respeito com o nosso dinheiro. É uma falta de respeito com o nosso dinheiro. Com a nossa inteligência, né? E aí vai aquela questão de que aquele servidor que olha para a licença prêmio dele, que já está lá na 6ª licença, e que não vai receber, que a cada 3 anos, né, recebe a licença prêmio. Não sei qual é a regra. Então, o cara já está na 6ª licença prêmio, e ele diz, e eu sei disso porque quando eu fui secretário, os funcionários lá da SDR vieram me falar. Senão a gente não vai receber nunca, a gente não recebe. E aí este que se submete a dividir, né? E eu vou dizer aqui para vocês, eu sou testemunha e infelizmente eu não gravei e eu não peguei provas para hoje ter como denunciar. Mas na época que eu fui secretário, teve um funcionário que me pediu, eu fui pedir para o prefeito disse que era responsabilidade do secretário da Fazenda, mas é evidente que o secretário da Fazenda só libera com a liberação do prefeito, e o secretário da Fazenda me disse, olha, a gente libera, mas a metade desse valor ele tem que nos dar para a campanha política. E esse rapaz se submeteu porque ele precisava do dinheiro. E ele sabia que se ele não recebesse agora, talvez ele nunca mais ia receber. Então, é uma rede que vai se formando, né? De manipulação. E vai ficando um preso com o outro, diz, não, mas se eu dividir eu não posso falar, se eu aceitei o FG e a convocação, eu tenho que ficar quieto, e assim vai. Se eu estou dentro da Fazenda e tenho acesso a todos esses dados, eu não posso revelar, porque senão
todo mundo vai saber quem que acessou, qual IP que acessou o dado para passar adiante. Tá tudo enredado, tudo amarrado, tudo colocado de um jeito que ninguém consegue saber nada nunca. Ninguém consegue ter acesso ao que está errado, né? Porque tá, em cada lugar, em cada setor, em cada ponta, tem alguém comprometido com o sistema. Hoje está de um jeito que quando eu, vereador, peço informações para alguma das secretarias, eu não recebo, simplesmente não recebo e fica por isso mesmo. Porque exatamente tem isso, né? Uhum. De coisas que são mal feitas, ficam escondidas. E a gente acaba desistindo, né? Lembra, depois da aprovação daquela lei do Fundo Estradas? Acho que no ano seguinte saiu uma pauta no jornal Minuano que o dinheiro havia sido destinado para comprar lâminas, não foi? Eu não lembro, eu sei que pelo que estava posto na lei e pela matéria que a gente viu no jornal, tinha investimento errado. Aí a gente foi, eu tenho da minha base de formação o jornalismo, né? Eu sempre trabalhei como repórter 20 anos. Aí eu fui atrás daquele grupo do Fundo Estradas, como é que chama? O Conselho? Do Conselho. O Conselho, para saber, tá, mas e vocês aprovaram a compra disso? Porque o recurso desse 50% do ITR que vai para o Fundo Estradas, o destino deveria ser outro. Vocês aprovaram a compra disso? Pelo menos 2 membros do Conselho, aí eu parei de procurar ali, tá? 2 membros do Conselho disseram assim, não, nós não aprovamos. O Conselho não aprovou aquela compra. Eu fui falar com o secretário, não falei diretamente com o João Pedro Finger na época, falei com a assessoria dele. Tentei, na verdade, eu falei, mas elas não falaram comigo. Eu nunca tive retorno disso. O único retorno que a gente teve foi através de uma outra pauta no jornal, dizendo que a aplicação dos recursos estavam corretas. E aí ficou tudo por aquilo mesmo. Porque eu tentei na Secretaria da Fazenda conseguir o documento que dissesse quanto que entrou do ITR para o Fundo Estradas e quanto daquele recurso havia sido investido nos lugares onde o recurso deveria ter sido aplicado. Eu não consegui essa informação. Eu fiquei dias, semanas tentando conseguir, eu não consegui informação. Eu tentei falar com os outros membros do conselho, eu também não tive acesso a eles. Então vocês vejam como é difícil conseguir qualquer coisa que seja coerente. O recurso foi aplicado de uma forma indevida. E tem gente dentro do conselho que diz pra gente, não, a gente não aprovou a compra disso. Pior que isso foi de que a lei que regulamenta o fundo, ela era muito específica para compra de materiais desse dinheiro do fundo, poder comprar com dispensa de licitação, né, para ser mais rápido. Coisas que são muito necessárias para o andamento da Secretaria de Obras Rurais. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, botaram um projeto de lei para que o fundo pagasse hora extra. Ou seja, tiraram aquele recurso do fundo que era específico para tu comprar, às vezes, uma relé para um caminhão funcionar, tu comprar ou mandar arrumar um motor de arranque do caminhão, ou de uma patrola, ou de um trator esteira, ou de uma reta escavadeira. Às vezes coisas muito simples, coisas que custam 100, 200 reais, e que se tu depende de uma licitação, ou tu depende do recurso da própria prefeitura, com toda a burocracia que existe, tu leva 2, 3 meses para fazer essa máquina funcionar. E aí eles pegaram e aprovaram uma lei para pagar hora extra com o dinheiro do fundo. Cansa, né? Não, Cansa tentar fazer um troço que é realmente uma coisa decente, assim, ó, desgastante. Mas
Gente, nós já estamos com alguns minutos Não, de live, já tá esgotando. Tu queria E falar só para finalizar, durante essa semana passada, um grupo de produtores dali da Ulha Negra começou um movimento no trevo da Ulha Negra, com a adesão de produtores do Aceguá, né, da Colônia Nova e Aceguá. Eles mudaram para o trevo da PRF, ali da Polícia Rodoviária. O movimento ganhou força, já existem outras cidades, outros municípios que estão se reunindo também. Terá no dia 4, em Cachoeira do Sul, no Parque da Fenarroz, um grande encontro chamado SOS Rio Grande do Sul, para a gente tratar do tema da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul e sobretudo tratar da questão das dívidas agrícolas e das perdas que o produtor rural teve. Nessas perdas a gente vê que lá no Vale do Taquari, ali naquela região, as perdas foram muito maiores. Maiores por quê? Porque lá o pessoal perdeu gado que estava semi-confinado no galpão, morreu dentro do galpão por conta da enchente. Perderam todas as suas lavouras, sejam elas de milho, de soja, do que for, todas as lavouras. Então, esses produtores que se reuniram aqui na Ulha e posteriormente ali no trevo da PRF, são produtores de todos os tamanhos. Ali a gente tem produtores de 1.500 hectares, 2.000 hectares e produtores de 50 hectares. Tem produtores de hortigranjeiros ali também. Então, é uma luta apartidária, é uma luta do agro rio-grandense para a gente exigir do governo federal providências que sejam capazes, né, de nos manter trabalhando. Como o governo federal até agora não sinalizou com nada, ou melhor, todo o recurso que o governo aportou foram recursos que já eram nossos. Tipo, vamos liberar o fundo, né? Liberaram antecipadamente a parcela. Então, não é recurso que o governo tirou do bolso ou do cofre do governo, né? Tirou do cofre, do dinheiro que é nosso, do dinheiro da população. Não tirou esse recurso ainda para socorrer o agro do Rio Grande do Sul. E é esses movimentos que ganham muita força, diferente daquele movimento lá de 99, quando se conseguiu a securitização e que se fez tratoraço e caminhonaço, e começamos aqui em Bagé, fomos para Porto Alegre, depois fomos para Brasília e reunimos o Brasil inteiro em Brasília. Esse movimento é muito particular, é um movimento do Rio Grande do Sul, e é um movimento que traz, por causa principal, toda essa questão dessa catástrofe climática, né? E diga-se de passagem, eu não concordo que isso seja questão do aquecimento global, nem questão de que o agro interferiu, porque lá em 1800 e pouco, a gente tem relatos de que aconteceu a mesma coisa. Então isso pode ser cíclico, né? Longo, muito espaçado, mais de 100 anos, mas é cíclico, não é questão do aquecimento. Bom, enfim, tem muita coisa para ser discutida a respeito disso, inclusive para amenizar as enchentes, abrir mais aquela saída lá do Porto de Rio Grande, porque a água toda que desce acabou sendo diminuído o espaço para ela sair para o mar, né? Por conta dos moles lá. Obras de humanos, né? Obras de humanos, né? As dragagens dos rios tem essa questão ambiental que proíbe de tirar areia, que na realidade é um benefício, porque tu está tirando areia, tu está desassoreando o rio, né? É preciso areia para construção, é preciso
cavar de novo o leito do rio, desassorear o rio, e a gente vê a quantidade de cada enxurrada dessas, a quantidade de terra e lama, tanto é que ficou dentro das cidades, dentro das casas das pessoas. Quase Imagina, lama, né? imagina o que ficou dentro do rio. É. Então, tem muita coisa para ser feita. E o Rio Grande do Sul precisa continuar produzindo. Inclusive porque nós, do Rio Grande do Sul e o Brasil, seremos os maiores responsáveis até 2050 por alimentar grande parte do mundo. Está aqui o potencial para a gente fazer isso. Então, a gente pede também a colaboração das pessoas que nos assistem, das pessoas que nos escutam, para que elas conscientizem as pessoas do meio urbano que sem o agricultor trabalhando lá na sua propriedade rural, seja ela do tamanho que for, Não tem comida que sustente a vida, né? não tem comida no prato. E aqui a gente vê, né, o café que vem da agricultura, a manteiga que vem do produtor de leite, o pão que vem do trigo e que vem da agricultura, o mel que tem um apicultor que vai lá e cultiva e mantém o seu apiário e que nessa época de inverno tem que alimentar a colmeia para que ela não morra. Enfim, tudo é agro, tudo é agro. Aqui tudo é agro, né? O Nescau, do cacau e aí por diante. E se a gente for pensar, a roupa que a gente veste, o algodão, né? Tudo está relacionado ao agro. Fora isso, a questão de que o agro é o que mantém a nossa balança comercial superavitária. Ou seja, não fosse o agro, nós teríamos que pegar mais dinheiro para importar produtos que a gente não tem no Brasil e teria que tirar do cofre. Com o agro consegue superar as importações. As nossas exportações são superavitárias em função do agro. Então, para que vocês todos nos ajudem nessa luta, pressionem também das suas maneiras, né? Quem tem a caneta hoje na mão, quem tem o poder de dar essa mão para o produtor do Rio Grande do Sul, nos ajudem nessa luta. E vamos ajudar também esses produtores que estão lá na beira do asfalto, lutando pela sua sobrevivência, mas sobretudo pela sobrevivência da raça humana. Acho que é isso. Muito bom dia, obrigada pela companhia e obrigada pela audiência. Eu aguardo mais questionamentos. São os questionamentos que nos mexem, que nos fazem ir atrás e que nos fazem estudar, para que a gente tenha todas as segundas e quintas uma live com um pouco mais de qualidade, que é o que vocês todos merecem. Valeu. A nossa assistente acordou, vou pedir para ela desligar a live lá. Dá bom dia. Bom dia. Fecha lá que eu vou fazer o teu café. Tá. Que bonita. Aí vai. O X lá em cima. Agora. Em cima. Aí.